Solciret Meteorita Rodrigues Aybar havia sido dada como desaparecida há alguns anos. Porém, o que ninguém sabia é que ela já havia perdido a vida e os assassinos mantinham sua cabeça dentro de um banheiro por anos. Oi, meus amigos, obrigada por estarem aqui de novo comigo neste canal. Você que é novo por aqui, por favor, considere a possibilidade de se inscrever aí embaixo, deixem o seu like, comentem e compartilhem essas histórias com seus amigos. E me sigam aqui na minha rede social do Instagram para que a gente possa interagir também de outras formas, tudo bem? O caso que eu trago hoje aconteceu no Peru. Depois de muito descaso por conta das autoridades, esses pais nunca desistiram de procurar a sua filha. Enfim, conseguiram achá-la, porém, não da forma que queriam. Solciret Meteorita Rodrigues Aybar, mais conhecida por Sol, nasceu em 23 de 3 de 1993 no Peru. Era a mais nova de 3 irmãos, do casamento de Rosario Aybar e Carlos Rodrigues. No final de seu colegial, ela conheceu Brian Alexandre Villanueva Castillo, de 20 anos, e o seu irmão gêmeo chamado Kevin. Ela iniciou uma amizade com ambos e depois um namoro com Brian. Ela estava muito apaixonada, acreditava que tinha muitas coisas em comum com ele. Um ano depois, ela começou a estudar na Universidade Frederico Villarreal. Começou com o curso de Sociologia e Brian também começou a estudar na mesma faculdade, fazendo o curso de Psicologia. Então, em 2012, ela ficou grávida do primeiro filho do casal. Brian convidou ela para morar na casa de seus pais, pois no momento eles estavam estudando e não tinham aonde morar. Então, assim, ela foi morar num apartamento de mais ou menos 70 metros e passou a morar com a sogra, chamada Yolanda Castilho, e com o sogro, chamado Alexander Villanueva. Além disso, eles também tinham um outro filho mais novo, chamado Franco, além do gêmeo de Brian, que era o Kevin. E junto com eles também morava a noiva de Kevin, chamada Andrea Regina Aguirre Concha. Era uma estudante de antropologia, estudava na Universidade Nacional Maior de São Marcos e era nascida em Miraflores. Então, assim, Sol passou a intercalar a gravidez, a vida de estudante e depois de mãe. Na faculdade, ela conheceu algumas amigas que tinham um interesse em comum com ela por leituras de intelectuais peruanos. Com elas, ela conseguia ter bastante debate de opiniões e ideias, e assim passou a participar de debates e conferências estudantis em defesa dos direitos das mulheres. Passou a integrar um grupo chamado Niuna a Menos, que em português seria Nenhuma a Menos. Enquanto isso, Brian abandonava seus estudos e passou a ficar em casa como desempregado, o que começou a causar muitas brigas entre o casal. Quando Sol ia à casa de seus pais, ela reclamava muito da relação que vinha tendo com o marido e dizia que as brigas eram constantes. A maior parte delas era porque ele não ajudava com as despesas com a criança e também porque ele tinha muito ciúme do seu irmão Kevin. Em 2014, ela teve o segundo filho do casal, o que piorou ainda mais a relação que eles tinham dentro da casa, pois as brigas com Brian começaram a ser constantes. Sol dizia que Kevin vivia assediando pela casa, e a sogra Yolanda dizia que isso era tudo culpa de Sol, pois ela vivia se insinuando para seu filho. Um certo dia, ela acusou Kevin de abuso. Ela disse que ele entrou no seu quarto e começou a tocá-la indevidamente. Só que os pais dos gêmeos deram razão a Kevin. Disseram que a situação só era dessa forma porque Sol permitia. Foi assim que Sol resolveu terminar sua relação e saiu de casa. Foi morar com seus pais e levou os seus 2 filhos. Chegando na casa dos pais, ela buscou ajuda psicológica
lógica para enfrentar aquela situação. E depois de alguns meses de tanto Brian insistir, ela retornou para a casa dos pais dele. Ele alegou que Kevin havia ido embora com Andrea, só que não durou muito. Depois de algum tempo, Kevin retornou para dentro do apartamento com Andrea. Em 13 de agosto de 2016, Sol participou como uma das representantes do movimento chamado Nenhum a Menos. Foi a primeira grande manifestação em favor dos direitos das mulheres contra a violência sofrida por elas. Ocupou mais de 30 quadras e reuniu milhares de pessoas. Ela deu várias entrevistas a televisões e para o YouTube falando sobre as situações que as mulheres enfrentavam com a violência. Erradicarla, porque não queremos que se repita nenhum caso mais. São pessoas, são vidas, são mulheres que han sido violentadas. Alguns dias depois, após a marcha, exatamente no dia 21 de agosto de 2016, Sol estava na casa de seus pais, era um domingo, eles almoçaram todos juntos em família, e naquele dia, ao sair, ela combinou de almoçar junto com a sua mãe na terça-feira, que seria dia 23 de agosto. Na manhã seguinte, a mãe ligou para ela para confirmar aquele almoço que elas tinham planejado. Só que Sol disse que na faculdade ela tinha muito trabalho para fazer, muitas coisas para entregar e também tinha muitas pendências com os filhos em casa. Então, deixaram aquele almoço para depois. E essa foi a última vez que Dona Rosário conversou diretamente com a filha. No dia 23, Brian estava no trabalho quando recebeu uma ligação de sua mãe dizendo que Sol havia deixado a casa e tinha ido embora, deixando as crianças para trás. Ele chegou em casa e confirmou aquela situação, realmente Sol tinha ido embora. Às 21 horas, ele ligou para os pais de Sol e disse que ela tinha deixado a casa, abandonado os filhos para trás e que não iria mais voltar. Os pais de Sol Sirette acharam aquela situação muito estranha, pois a filha sempre foi uma pessoa muito responsável e ela amava muito os dois filhos para deixá-los para trás. Eles começaram a questionar se Brian havia brigado com ela, se tinha tido alguma confusão que fizesse ela deixar a casa daquela forma, e ele disse que não. Então os pais de Sol começaram a ligar para o celular dela insistentemente, mas ninguém atendia. Então eles procuraram na casa de amigas mais próximas e na casa de parentes. Também ninguém havia ouvido falar de Sol aquele dia. No dia seguinte, Brian vai até a delegacia para denunciar o abandono de lar por parte de Sol. Para os policiais, ele mostra uma série de mensagens deixadas por Sol, onde ela diz que está indo embora porque não aguenta mais aquela vida com ele e que ela está dentro de um ônibus e não quer que ele a procure mais. Então, assim, os policiais registram a ocorrência por abandono de lar sem ao menos ir à casa dela ou confirmar de alguma forma aquela situação. Os pais de Sol acham essa situação muito estranha e pede para ver essas mensagens. Queria saber que ônibus era esse que a filha pegou, para onde ela ia, mas não tiveram nenhum tipo de informação. 2 dias depois, sem saber mais o que fazer e onde procurar, os pais de Sol foram à delegacia para registrar o desaparecimento da filha. Lá chegando, o chefe do departamento não quis dar muita atenção ao caso. Disse que esse tipo de situação era comum ali na delegacia e que logo mais Sol estaria de volta. Devia ter ido viajar com alguma amiga. E além do mais, ele só poderia registrar o desaparecimento de Sol depois de 7 dias. Os pais de Sol Sirette não ficaram de braços cruzados. Fizeram vários cartazes e espalharam por todos os lados buscando a filha. Pediram ajuda nas redes sociais e a todos os conhecidos. Os dias foram passando e não se tinha notícias da jovem. Até que um certo dia, eles receberam uma série de mensagens de texto que supostamente seria de Sol, dizendo que estava tudo bem, que ela tinha ido viajar para espairecer a mente e que logo retornaria. Só que os pais acharam muito estranhas aquelas mensagens. Não pareciam ser escritas por Sol. A forma de escrever não parecia ser da filha deles. Havia palavras fora do padrão, palavras que Sol não costumava usar. Uma semana depois, finalmente, as autoridades registraram o desaparecimento de Sol. Porém, o promotor do caso fez pouco para achar a garota. Passaram-se 1 mês sem novidade alguma. Quando os pais voltaram à delegacia, o caso já estava nas mãos de outra equipe. Então foi assim que eles tiveram garantia que seria rastreado o celular de Sol e iriam averiguar as câmeras de segurança aonde a garota morava. Os policiais começaram a chamar toda a família para darem depoimentos. Os primeiros foram os pais de Sol. Eles contaram sobre a relação conturbada que
que Sol tinha com Kevin e tudo que ela sofria dentro daquela casa. A mãe dos gêmeos, Dona Yolanda, também foi chamada, porém disse que não ia comparecer, pois Sol havia ido embora e não tinha o que se procurar. Ela havia cansado de ser mãe e dona de casa. Andréia, a cunhada, também foi chamada para depor. Ela disse que no dia 23 chegou em casa e Sol já estava lá. Ela começou a almoçar e de repente Sol havia sumido. Notou que as crianças estavam na sala chorando e que não tinha ninguém com elas. Começou a procurar, chamar por Sol, mas ela não respondia. Foi aí que ela notou que Sol tinha saído, mas ela achou que Sol estava nervosa com alguma coisa e tinha ido espairecer a mente e logo voltaria. Só que não foi o que aconteceu. No depoimento de Kevin, o irmão gêmeo de Brian, ele disse que Sol havia ido embora por vontade própria, pois era uma mulher muito egoísta. Já tinha dito várias vezes que não queria ser mãe, que estava cansada daquela vida e já tinha tentado ir embora outras vezes. E que eles, a família de Brian, procurou ajuda psicológica para Sol para que ela mudasse esse pensamento que ela tinha em relação à família. Mas ela alegava que queria viver a sua vida de universitária, queria curtir com as amigas e aquela vida a atrapalhava. No depoimento de Brian, o marido, ele sustentou a primeira versão, pois estava trabalhando quando recebeu a ligação da mãe alegando que Sol havia sumido, que chegou em casa e constatou realmente aquela situação, avisou os pais de Sol e foi na delegacia no dia seguinte tentar registrar ocorrência como desaparecimento, só que os próprios policiais o convenceram que era abandono de lar e assim ele o fez. E quando Brian foi questionado da relação que Sol teria com Kevin, ele confirmou que havia sido traído, que Sol e Kevin tiveram um caso e que isso causou várias brigas dentro da residência da família. Mesmo os pais de Sol não querendo acreditar nessa versão, tempos depois, eles encontraram no computador da filha uma carta em que ela confessava ter tido um caso com Kevin. Foi assim que todos passaram a acreditar que Brian seria o culpado. Ele devia ter feito alguma coisa com Sol devido ao ciúme dela com Kevin. Meses depois, a Divisão de Investigação de Pessoas Desaparecidas passou a acreditar em uma versão que viram na internet de que Sol estaria numa praia, que tinha ido visitar uma amiga naquele dia. Havia trocado mensagens com essa amiga e dito que estaria lá na casa dela, porém essa amiga foi dar um depoimento e alegou que sim, que Sol tinha combinado de ir para a casa dela, mas nunca chegou lá. E somente em fevereiro de 2017, a polícia recebeu os registros do telefone móvel de Sol e comprovaram que ela nunca havia saído da residência do marido, que o celular ficou lá o tempo inteiro. Para os pais de Sol, essa notícia foi muito triste, pois para eles ficava comprovado que alguma coisa de muito grave havia acontecido naquela casa. Mas a polícia disse que com essa informação não poderia fazer nada, pois não havia provas contra ninguém. E somente 8 meses depois, a polícia fez teste com luminol na casa, o que deu negativo para amostras de sangue. Meses se passaram e nada aconteceu, nem mais uma pista de onde estaria a jovem. Os pais sempre faziam vigílias e passeatas com a ajuda das amigas da jovem. Depois de um ano do sumiço de Sol, os pais começaram a se desesperar. A investigação não avançava e eles acharam que jamais teriam justiça pelo paradeiro da sua filha. Os pais começaram a buscar pelos seus próprios meios, davam entrevista na televisão, participavam de marchas com o grupo Nenhum a Menos e tentavam de todas as formas encontrar a filha, distribuindo cartazes e cartazes por todos os lugares. 2 anos sem respostas, os pais denunciaram uma série de irregularidades por parte da investigação, na qual houve vários atrasos na busca pela garota. Muito tempo para investigar o registro das chamadas do telefone, lentidão para as buscas de evidências e também nunca houve uma averiguação das câmeras de segurança localizadas próximo ao local de onde a moça vivia. Ao menos 4 promotores e grupos diferentes de policiais trabalharam no caso. Pouco demonstraram interesse pela dor dos familiares.
No começo de 2018, novos registros de geolocalização do telefone de Sol foi entregue à polícia. Porém, eles não divulgaram para a família, dizendo que era sigilo policial. Em muitas idas e vindas, em janeiro de 2019, o caso foi entregue ao promotor Jimmy Macilo Castaneda. Como novo promotor, a participação deste homem fez toda a diferença para ajudar a solucionar este caso. Ele então pediu o rastreamento do celular de todos os moradores da residência, com momentos e horários mais específicos, e também pediu para interrogar toda a família novamente. Ele conseguiu averiguar que durante aquele dia, o celular de Brian registrou a ligação da sua mãe por 2 vezes, às 15h30 e às 15h32, e que o celular dele também estava dentro daquela casa, e que todo o tempo o celular de Sol ficou dentro da casa, e que só 2 meses depois houve uma ligação desse celular na cidade de Miraflores, onde foi feito o cancelamento da linha. Já o telefone do irmão, o Kevin, registrou que ele esteve por uma área alagada de tubulações e esgoto no dia seguinte às 6h30 da manhã, e alguns dias depois também registrou que ele havia ido a este local. Em 21 de outubro de 2016, através de análises e comparações fonéticas, a polícia determinou que era a voz de Andrea que fez a ligação para o cancelamento da linha de Sol. E assim, a polícia reuniu provas suficientes para fazer a prisão preventiva de Kevin e Andrea. Nas primeiras horas de depoimento, Kevin e Andrea sustentaram a versão anteriores que havia dado sobre o desaparecimento da garota. Porém, Kevin demonstrava-se mais firme e seguro no que dizia e não mudava seu depoimento. Dizia todo o tempo que era inocente. A polícia então resolveu focar em Andrea, mostrando para ela a gravação e alegando que era a sua voz naquele dia. Foi assim que Andrea então confessou uma nova versão do ocorrido. Disse que no dia do desaparecimento de Sol, chegou a casa a 1h da tarde e que a filha mais nova dela estava chorando. Então, ela chegou e viu Sol batendo na garota. Ela entrou no quarto e começou a discutir com a concunhada. Disse que tomava a defesa da garota, alegando que Sol ficou muito brava e disse que Andrea não tinha nada a ver com a educação que ela dava para os seus filhos, que saiu com muita raiva da casa e assim, segundo o relato de Andrea, ela foi para o quarto dela e de Kevin e fechou a porta. Minutos depois, apareceu Sol batendo na porta insistentemente, querendo discutir mais com Andrea. Ela batia na porta muito forte, querendo confrontar Andrea com muita raiva. Andrea disse que assim que abriu a porta, Sol entrou caindo com muita força em cima dela e as duas entraram numa luta corporal, onde a briga continuou para dentro do banheiro, onde o piso estava molhado e Sol escorregou, batendo a cabeça na pia e em seguida no vaso sanitário. Ela disse que esperou alguns minutos para que Sol levantasse e que isso não aconteceu. Então, ela verificou que Sol já estava sem vida. Foi então que ela chamou Kevin, chegou na residência e pediu calma e disse que ia resolver a situação. Ele então pegou uma faca na cozinha, entrou para o banheiro e demorou muitas horas lá dentro. Quando saiu, já estava de banho tomado e disse que estava tudo sob controle. Ela disse que ficou o tempo todo na sala com as crianças e questionou o que Kevin havia feito lá dentro. Ele disse que havia despedaçado o corpo de Sol e que iriam sumir com as provas. Ainda no depoimento dela, ela disse que Kevin conseguiu se desfazer de algumas partes do corpo, mas outras partes ela teve que ficar com ela dentro do banheiro e de seu quarto guardados. Ela alegou que um dia já tinha terminado a relação com Kevin quando ele chegou na sua casa e entregou para ela alguns pacotes. Quando ela abriu, eram os restos mortais de Sol, onde ela colocou a cabeça num recipiente de plástico dentro do box do banheiro e as outras partes, que seriam as extremidades, como braços e pernas, ela enrolou em papel e guardou nos seus armários e cômodas pelo quarto. Assim, ela passou a tomar banho todos os dias, com a cabeça no banheiro e com as partes dentro de seu quarto. E isso foi por vários anos, Natal, Ano Novo, aniversário e todos os dias durante 3 anos.
E disse também que foi ideia de Kevin mandar mensagens do celular de Sol para os pais dela e também para Brian para sustentar a história de que Sol havia deixado a casa. Quando questionada se mais alguém havia ajudado ela nessa situação, ela disse que mais ninguém, apenas Kevin. No depoimento de Kevin, ele disse que não sabia nada daquela história, que ele era totalmente inocente. Que sabia sim que Andrea tinha muita raiva de Sol, pois tinha descoberto a relação que ele, Kevin, tinha tido com Sol em 2014 e 2015, e que como vingança ela planejou toda essa situação contra Sol. De repente pode ter tido a ajuda de alguém, mas que não foi a dele. Para a investigação, estava claro que os dois trabalharam juntos, e não só os dois, como toda a família estava envolvida nesse caso. Eles também puderam provar que após o desaparecimento de Sol, teve uma reforma naquela residência, onde foi trocado todo o piso do banheiro e reformadas as paredes. Então assim foram retirados os restos mortais de Sol da casa que Andrea morava com os pais em Miraflores, e foram feitos exames forenses e testes de DNA. Os testes psicológicos de Andrea declararam que ela era uma pessoa de personalidade narcisista. Ela achava-se superior a todos à sua volta. Tinha um sentimento muito grande de ódio pela vítima e por isso conservou os restos mortais de Sol para mantê-la como um troféu em seu quarto. Carlos Moran, ministro do Interior, pediu desculpas à família em nome do Estado, devido à negligência e à insensibilidade demonstrada pelas autoridades durante o caso. Foi aberta uma investigação preliminar para saber o que ocorreu durante toda essa investigação, por que demorou tanto para solucionar esse caso. Os exames forenses comprovaram que a vítima foi golpeada com um objeto contundente que atingiu a sua face. Havia uma lesão na região nasal e uma fratura na parte parietal, o que contradiz a confissão de Andrea, que disse que ela caiu de costas, batendo a cabeça no chão. Todos da família Villanueva entrariam como suspeitos, pois naquele dia foi registrado diversas ligações do celular de Yolanda para os filhos e também para o marido, e diversas ligações também para Andrea, além da obra que foi feita no apartamento depois do sumiço da garota, e também foi comprovado que o filho mais novo de Yolanda, Franco, chegou àquela casa às 16 horas com a namorada. A polícia disse que não seria tão fácil desmembrar um corpo assim tão rápido, e que provavelmente Andrea e Kevin tiveram ajuda, sendo que a partir das 18 horas todos estavam em casa. Como que ninguém saberia no apartamento de 70 metros o que estava acontecendo ali no banheiro? A casa contava com 8 pessoas, incluindo as 2 crianças. A polícia também achava muito difícil ter sido feito esse trabalho apenas com uma faca de cozinha. 2 dias depois, os pais de Sol puderam fazer o enterro da filha, mas ainda assim queriam saber aonde estava o resto do corpo de Sol. Os pais de Sol entraram com o pedido da guarda das crianças, alegando que eles corriam risco de vida, e assim o Ministério Público entregou a guarda das crianças para eles. Quando finalmente esses pais acharam que teria justiça, pois encontraram o corpo da filha e descobriram tudo o que aconteceu, eles tiveram que lutar mais uma vez. Os pais de Sol Sirete tiveram que protestar diversas vezes quando a justiça tentou deixar os presos responderem em liberdade durante a crise global de C-19, pois alegaram que os presos tinham chances de ficarem doentes. Então os presos que não foram julgados poderiam sair em liberdade e aguardar o seu julgamento em casa. Mas depois saíram determinações que seriam de acordo com alguns tipos de crimes cometidos, e Kevin e Andrea não se enquadravam nessa situação. Então, em 10 de novembro de 2020, houve uma audiência virtual onde ampliou a 16 meses a prisão preventiva de Andrea e Kevin. 4 meses depois, em março de 2021, foi realizada a reconstrução do crime, mas continuava a passos lentos as etapas seguintes para que se pudesse marcar o julgamento. Em 12 de maio de 2022, venceria a prisão preventiva dos acusados.
Então, assim foi. Em 17 de maio de 2022, venceu a pena de prisão preventiva dos acusados. Eles ficaram presos 25 meses. A libertação, evidentemente, foi muito polêmica no Peru. Ninguém imaginou que essas duas pessoas poderiam ser libertadas diante de todas as provas que tinham contra eles. Mas para saírem, eles deviam cumprir uma série de normas. Não poderiam sair de casa e nem da cidade, e de tempos em tempos teriam que ir ao Ministério Público se apresentar. E também teriam que pagar uma quantia de 60 mil soles, que seria em torno de 15 mil dólares, para que pudessem sair. Os promotores disseram que a culpa de tudo isso estar acontecendo seria do tribunal, que vinha manipulando tudo isso a passos muito lentos. Mais uma vez, os pais de Sol Siret tiveram que se manifestar indignados com tal decisão, e foram iniciadas várias marchas e protestos pedindo justiça pela jovem. Porém, o pai de Kevin disse que não teria como pagar o valor para a libertação e pediu agilidade no processo, já que estava claro que a culpa de tudo era de Andrea e que provavelmente alguém a ajudou a cometer esse crime e estava seguro de que não era o seu filho, que seu filho Kevin era inocente. Finalmente, o Ministério Público conseguiu juntar 83 elementos, mais 20 testemunhas e mais alguns documentos que sustentavam a prova de que os acusados teriam cometido toda aquela atrocidade. Em 3 de junho aconteceu o julgamento, onde ficou comprovado que Andrea deu os golpes que finalizaram a vida de Sol e que Kevin e ela juntos desmembraram o corpo e ocultaram parte dele. Kevin Villanueva foi condenado pelo delito de feminicídio a 30 anos de prisão e Andrea a 28 por homicídio qualificado. Brian e Yolanda também foram condenados como coautores e por atrapalhar a investigação, a 3 anos e 4 meses em regime fechado. Foram 3 anos e meio de uma luta interminável por parte dessa família, onde encontraram tantos obstáculos da justiça e ineficiência das instituições do Estado. Nunca deixaram de acreditar que um dia teriam respostas de onde estaria sua filha. E hoje, finalmente, se encontram todos presos. E esta foi a história de hoje. Me digam se vocês conheciam essa história e o que achou dela aí nos comentários. Se puderem e quiserem, curtam esse vídeo que vocês estarão me ajudando bastante e até a próxima história.